meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para falar mais um pouco sobre magnetismo e passes. Nessa quarentena, fica a dica, sorria, a alegria fica linda em você. Então vamos sorrir, vamos confiar em Deus diante dessa situação que a gente está vivendo. São flagelos naturais que sempre aconteceram e estão acontecendo ainda na situação que a gente vive de transição do planeta Terra. Mas vamos falar de magnetismo, de passes. O que a gente chama de passes é o magnetismo humano. Então vamos falar hoje um pouco dos dispersivos, ok? Dispersivos, a gente talvez teve uma ideia durante muito tempo de que dispersivo é apenas retirar algo, retirar fluidos ou fazer uma limpeza. Então, estudando o magnetismo, estudando as obras de Jacob Mello, que hoje é a maior autoridade e referência que a gente tem em teoria e prática, inclusive eu recomendo esse livro de Jacob, Cure-se, Cure pelos Passes, para que depois você possa entrar na leitura do novo livro de Jacob, que é o Magnetismo Humano, que está ali, eu não trouxe para mostrar, mas depois vocês buscam Editora Vida e Saber, vocês podem conseguir esse livro. Então é o seguinte, no livro Cure-se, Cure pelos Passes, é um livro de perguntas e respostas, onde há dúvidas para os passistas, dúvidas dos pacientes, recomendações a dar aos pacientes, como trabalhar contato magnético. Então é um livro muito rico, muito bom de se ler. Um livro também muito bom de Jacob é o Manual do Passista. É um livro bem tranquilo de se ler, 100 e poucas páginas, se eu não me engano. E lá ele vem falar das funções dos dispersivos. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Antes de falar das funções dos dispersivos, vamos falar um pouco de algumas técnicas que são dispersivas. Os longitudinais, que pelos clássicos é tido como as grandes correntes. Os transversais, que são transversais simples e transversais cruzados. O sopro frio, o perpendicular, são técnicas que inclusive é abordado nesse livro Cure-se, Cure pelos Passes, e tem as gravuras demonstrando como é que se faz, em que melhor ocasião se deve usar as técnicas, para que servem, quem são mais felizes. Então esse livro é muito rico, você vai saber as funções de cada procedimento, desde as técnicas concentradas até as dispersivas também, e como intercalar técnicas, como trabalhar com técnicas aí simultaneamente também. Mas vamos lá. Os longitudinais, os transversais e o sopro são técnicas dispersivas. A gente trabalha com o nosso fluido magnético humano, com determinados movimentos, e esses fluidos repercutem no corpo perispiritual e no corpo físico da pessoa de determinada maneira. Então vamos lá. Vamos falar de algumas dessas funções. Os dispersivos, entre outras coisas, filtram os fluidos, refinando-os para atendimentos e alcances diversos. Compactam os fluidos para processos que, por falta de melhor nomenclatura, denominam de ruminação fluídica, onde os fluidos ficam armazenados nas periferias ou em recantos especiais dos centros vitais para posterior e gradual consumo pelo paciente, sem contudo criar congestões fluídicas, que as congestões fluídicas é outro tema que a gente vai abordar depois. Então, nesse livro, Manual do Passista, está essas recomendações que eu li agora para vocês. Então, eles refinam esses fluidos, eles filtram, e seus dispersivos compactam os fluidos. O que é refinar? A gente trabalha com o concentrado, então a gente vai fazendo os dispersivos. Assim que a gente finaliza o concentrado, a gente refina esse fluido, torna ele mais sutil, facilita a passagem, a introdução desse fluido. Então, compactando os fluidos, o que é que a gente faz? A gente armazena esses fluidos nas zonas periféricas do sistema energético da pessoa, na aura, nos chakras, no próprio organismo físico, para que depois o corpo perispiritual e físico venha utilizar desse fluido
e ao longo da semana como que acontece um autoabastecimento de fluidos. Se a gente aplica passes um dia sim e outro dia não, ou vamos falar 2 vezes por semana. Então, até chegar o dia do outro passe, com esses dispersivos que foram feitos assim que é feito um concentrado fluídico, então o nosso corpo passa a se alimentar desse fluido até chegar o dia do outro passe. Então, a gente vê aqui algumas das funções dos dispersivos, para que a gente perceba que os dispersivos eles são muito benéficos. E muitas das vezes a gente esquece de utilizar os dispersivos, principalmente em pacientes que estão com uma fadiga fluídica, que estão com uma sensação de fraqueza, e a gente acha que fazendo os dispersivos vai piorar a situação do paciente, tendo a ideia de que vai retirar fluidos do paciente. Pode até que retire fluidos enfermos, mas fluido vital, a vitalidade do paciente, os dispersivos não retiram. Então eles ajudam muito, eles distribuem fluidos que estão ali acumulados, eles eliminam congestões fluídicas. O famoso mal olhado. O famoso mal olhado se consegue grandes resultados com os dispersivos. Então vamos lá, dando continuidade. Catalisam fluidos, aumentando seu poder e velocidade de penetração, alcance e transferência entre centros vitais. Ou seja, se a gente vai fazer um concentrado em um determinado problema, um concentrado fluídico por imposição, por circular, pelo sopro quente, então com esses dispersivos em seguida a gente acelera essa ação. A gente faz com que a ação que a gente fez ali agora, ela ande mais depressa, tenha uma maior eficiência. Decantam os fluidos, retirando impurezas e refinando a textura dos mesmos. Atraem ao passista, notadamente, ou o magnetizador, notadamente as extremidades de exteriorização, as cargas fluídicas que provêm desarmonias, reequilibrando-as no próprio paciente ou pelo trânsito via passista ou via magnetizador. Então, a gente trabalhando com técnicas dispersivas por longitudinais, esses fluidos passam a usinar por nós também. É como se fosse um processo de diálise fluídica, assim como se expressa Jacob para dar essa explicação. Quando a gente vai trabalhar com um paciente em depressão pelo TDM é a sigla de tratamento da depressão pelo magnetismo. Então são dispersivos gerais e transversais no centro vital esplênico. Então os fluidos que estão ali acumulados, que estão ali sem trânsito fluídico no paciente, eles passam pela gente e nós somos o filtro dele. E esses fluidos retornam para o paciente mais refinados e mais tranquilos. E os dispersivos que estamos fazendo no paciente está distribuindo, harmonizando, equilibrando, retirando o que há de enfermo. Então, olha a eficiência dos dispersivos. Então, uma das dicas é o seguinte: se vai aplicar um passe em uma pessoa, se não sabe o que fazer, na dúvida, só dispersa. Faz somente técnicas dispersivas por longitudinais, por transversais. Depois busca saber a função das técnicas, a finalidade de cada procedimento que você utiliza. Então não aplique passes por aplicar, sem saber o que é que está fazendo. Você já se perguntou para que serve o procedimento que você faz? Qual a finalidade? No mundo dos fluidos, como é que isso repercute no paciente? Então isso é importante. Os concentrados, em que melhor ser utilizado? Já fez um teste para saber como é que isso repercute no paciente? Então, esse livro Cure-se Cure pelos Passes vai preparar você para toda e qualquer situação, mas na dúvida, repetindo, só dispersa, quer dar fluidos ao paciente, magnetiza a água do paciente, pede ajuda aos bons espíritos, faz uma oração e magnetiza esta água. Pode ser magnetizado os alimentos também, o leite pode ser magnetizado medicações, soro fisiológico para uso de nebulização ou para lavar alguma parte do corpo. Dando continuidade aqui a algumas das funções dos dispersivos, repetindo aqui o início do texto que eu estava lendo, para que a gente dê continuidade sem se perder. Atrai ao passista, notadamente as extremidades de exteriorização, as cargas fluídicas que promovem desarmonias, reequilibrando-as no próprio paciente ou pelo trânsito via passista.
quando em grande circuito, faculta a harmonia e o equilíbrio entre os centros vitais, inclusive operando a psisensibilidade, que é algo que a gente vai falar também, do paciente em benefício deste e do próprio passista ou magnetizador. Esparge as camadas fluídicas superficiais, deixando mais visíveis e sensíveis os focos de desarmonias do paciente para utilizar o tato magnético. Faz uma série de dispersivos para então percorrer a mão de forma lenta, alguns centímetros de distância do corpo do paciente, fazendo o tato magnético. Então, quando se faz alguns dispersivos e vem com o tato, é como se a gente limpasse uma poeira para enxergar melhor pelo tato magnético. Vamos dizer assim. Elimina os excessos de concentrados fluídicos por ocasião do passe, doando ao paciente uma sensação de equilíbrio e ao passista ou magnetizador uma boa recompensação fluídico-magnética, inibindo a possibilidade de uma fadiga fluídica. Ou seja, a gente elimina excessos de fluidos que muitas das vezes são colocados durante o passe. Tem pessoas que têm uma usinagem maior, têm um potencial magnético maior, uma densidade de fluidos também mais, vamos dizer assim, mais intensa. E ao fazer simples concentrados, causam mal-estares no paciente, seja uma dor de cabeça, seja náuseas, seja palpitação, seja uma sensação de sufocamento. Tudo isso são sensações desagradáveis que são provocadas no paciente sem o uso devido de dispersivos. Então a gente vê a importância das técnicas dispersivas. E evita ao magnetizador ou ao passista entrar em uma fadiga fluídica. Porque quando a gente doa magnetismo humano, quando a gente doa fluidos, a gente fazendo os dispersivos, parte dos fluidos que sobram retorna para a gente. Então a gente evita cair em uma fadiga fluídica. Ah, Luan, mas e a ação dos espíritos? Eles estão fazendo a parte deles, como disse Allan Kardec, aumentando a nossa força, dando qualidades de que carecem aos fluidos, mas a nossa parte tem que ser feita por nós. A gente dá do nosso fluido. Corrige eventuais equívocos no uso de técnicas, ou seja, aplicou um passe, houve algum equívoco, volta o paciente à cabine depois de alguns minutos e aplica apenas dispersivos. Redireciona cargas fluídicas entre os centros vitais e podemos ter certeza, ainda executa uma enormidade de tarefas outras, muitas das quais sequer percebemos. Mediante tão rico conjunto de possibilidades de Jacob Melo lá no Manual do Passista, parece incrível que muitos passistas ainda temem em não fazer uso de técnicas dispersivas, apenas alegando riscos de ritualismos ou afirmando, empírica e irrefletidamente, que não se deve aplicar dispersivas após os passes para não tirar os fluidos que foram ali depositados. Pelo contrário, se a gente coloca um fluido, os dispersivos eles não vão retirar o que a gente colocou, eles vão distribuir, compactar, refinar os fluidos e retira apenas o que está sobrando para aquele local. É para isso que servem os dispersivos. Pessoas, quando sentindo-se sugadas ou desenergizadas, como se diz vulgarmente, por outras ou muito abatidas fluidicamente, são acometidas de repentinos desejos de saírem correndo, gritando ou até esmurrando o ar e objetos. Por estranho que possa parecer, essa é uma forma como elas passam a informação da necessidade de vencerem concentrados nocivos ou de estancarem grandes perdas fluídicas. Olha que interessante, às vezes a pessoa está se sentindo mal, sofrendo sérios desconfortos, pode ser congestão fluídica ou carência fluídica nesta pessoa. E isso repercute no nosso físico como essas sensações desagradáveis. Então uma série de dispersivos, isso ajuda muito. É por isso que uma pessoa dessa, quando pede socorro a uma benzendeira ou um rezador, e trabalha com muitos dispersivos durante sua oração, ele se sente bem, se sente aliviado. Ainda diz assim, nossa, eu acho que eu estava muito carregado ou carregada, como a gente normalmente fala. Então, você que é passista, você que está estudando magnetismo, você que é magnetizador, fiquemos atentos aos dispersivos. Por fim, é certo que os dispersivos extraem excessos fluídicos, mas não extraem ou arrancam os fluidos que foram aplicados como supõem alguns, nem muito menos joga-os fora. Quando doamos fluidos através do passe,
O organismo vital do paciente os absorve e retém por um processo de afinidade, não permitindo que fluidos combinados, casados, arquivados a partir de então, sejam retomados por auxílio dispersivo. Está lá em Manual do Passista, Jacob Meller. Então, utilizemos dos dispersivos com responsabilidade, com eficiência. Essas técnicas, esses movimentos, isso já vem mesmo antes de Allan Kardec, com Deleuze, que Kardec faz referência na Revista Espírita, mês de março de 1858, chamando-o de o sábio Deleuze, e estudando o livro do Deleuze, que é Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, a gente vai ver que realmente era um sábio. Então, pratiquemos de verdade, porque nos exercícios, na prática, a gente percebe a importância de um movimento bem executado. Não é somente o movimento. Kardec já fala do desejo, da vontade, da intenção, do foco. Então, os movimentos é a segunda parte de tudo isso. Devem ser bem executados. Tem uma amiga minha que ela diz que ela pergunta, mas para que esses movimentos? Qual a finalidade disso? Eu acho que não precisava. E aí eu falei, então, se você conseguir fazer tudo que a gente consegue fazer com os fluidos, através dos movimentos, sem os movimentos, legal, que bom. Mas a gente ainda não consegue, em muitas situações. E mesmo que a gente venha conseguir, em nosso grau de evolução, de progresso, aqui e acolá a gente ainda necessitará de alguma técnica. As técnicas serão mais resumidas, com certeza, porque o nosso desejo, a nossa intenção e a nossa vontade será maior direcionar esses coisas. Mas as técnicas têm suas finalidades. Então, se você está aplicando passes e ainda falta mais, veja como é que estão sendo aplicados esses dispersivos, se estão sendo bem aplicados direitinho. Então vamos estudar, vamos facilitar o trabalho da espiritualidade e, na dúvida, dispersemos. Espero que eu possa ter ajudado. Irei procurar abordar outro tema. Se quiserem sugerir também, fiquem à vontade. Tudo dentro do magnetismo e do espiritismo. E vamos dispersar, vamos ajudar. Um grande abraço.